Bem, gente, para terminar esse livro, que é para terminar até dia 26, né? Eu acho que hoje é dia 25, então a gente vai terminar certinho. Então eu tenho as aulas 11 e 12, do setor B, de estatística, medida de dispersão. Então, quais são as medidas de dispersão que existem, que vocês vão estudar agora? Primeiro é o desvio absoluto médio, é o desvio médio que fala. A variância é o desvio padrão. Isso é para esses assuntos, eles são utilizados quando você quer saber a questão do distanciamento entre os dados. Ele até usou aqui no livro, né? Espalhados. Quanto que esses dados estão espalhados? A gente tem exemplo de aluno que tira 2 e aí depois ele vai lá e tira 10, certo? Depois ele vai lá e tira 8. Quando você calcular a média, eu vou ter um valor, certo? E eu tenho aquele aluno que tira 8, 8 e 8 e dá a média 8, por exemplo. Então, qual é o aluno que ele é mais centrado? É aquele que tira 8, 8 e 8? Ou é aquele aluno que tira 2, 10 e 8? Então, essas medidas elas são utilizadas pela classe científica para mostrar qual é o rol de dados que é mais confiável. Qual é aquele aluno, qual é aquela pesquisa que tem menos espaçamento, tá bom? Então, o que acontece? Primeiro eu vou explicar para vocês aqui. Eu tenho o desvio médio. O desvio médio é o módulo do que? Do dado menos a média. Por isso que ele pegou e trouxe para vocês antes como calcular a média. Então, por exemplo, vou fazer x1 menos a média, x2 menos a média. E vai embora, xn menos a média dividido pelo total. Esse é o desvio médio, só é o módulo da diferença. A variância é dada por essa letra grega, e ela não é o módulo, ela é o quadrado dessa diferença. Variância é o quadrado, desvio médio é o módulo, variância é o quadrado, tá vendo? Dividido por quê? Pelo total, pela quantidade. E desvio padrão é só você fazer o desvio padrão vou colocar bem aqui na frente, desvio padrão é igual, vou tirar isso aqui que não tá certo, tá bom? É dp, desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. Então, desvio médio eu vou colocar dm. Desvio padrão eu vou calcular através da raiz quadrada da variância. Ou seja, se você achou um resultado aqui, ó, você vem aqui e faz a raiz quadrada desse resultado da variância, que você tem o desvio padrão. E aí, essas são as explicações. Módulo das distâncias entre a média e o dado. Quadrado da distância, a variância. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tá bom? Então vamos lá para o exercício. Habilidade 29. Peço que vocês deem uma olhada para mim em qual é essa habilidade. Parem o vídeo e deem uma olhada para mim. Tá bom? Vamos lá. Questão 1. O procedimento de perca rápida de peso é comum entre os atletas de esporte de combate. O MMA é um exemplo disso. Os meninos que assistem aí, vocês podem observar que eles perdem peso em dias, horas. Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria de 66 quilos, meu peso, que é o peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do torneio, tá bom? Pelo regulamento, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o atleta menos regular, o que fez dieta que não fez, que comeu muito. As informações estão aqui. Então, atleta 1 na primeira pesagem, ele pesou 78, da segunda 72, etc. A média, somou isso, a média 72. A mediana, 72. Qual foi o desvio padrão dele? 4,90. Ele calculou através dessa fórmula aqui do desvio padrão, ó, tá bom? Ele calculou o desvio padrão. Fez isso para todos. É nem essa questão, bem fácil ela. Pode errar não. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram que o atleta que informaram os atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. Quem foi a primeira luta? Foi entre o atleta 2 e 3. Por quê? O 2, ó, uma hora ele estava com 65. Uma hora ele estava com 65. Depois ele estava com 83.
Se você reparar, ele era o mais pesado daqui, ó. 83, 65, 65. Então, o desvio padrão dele foi maior, porque de 83 para 65, qual a diferença que ele perdeu? Tá bom? Não é que ele não tenha perdido, ele conseguiu chegar, mas ele estava mais pesado. E o outro, que começou com menos peso, foi o que estava com 75, ó. De 75 para 65 é 10, por isso que o desvio padrão dele é menor. Então, a luta deverá acontecer entre o 3, que tem menor desvio padrão, e o 2, que tem maior desvio padrão. Questãozinha, por favor, tranquila, tá? Muito tranquila. Eu acho até que vocês, depois da explicação, poderiam tentar fazer sozinhos e depois assistir o vídeo, tá bom? Não logo entrar direto no vídeo. Questão 2. Habilidade 29. Olhem lá para mim qual é a habilidade 29. Tá. Fala assim, os gráficos mostram a distribuição das ideias dos jogadores de 3 times de futebol, tá bom? Time universitário. Então aqui eu tenho a equipe Supermédicos, a equipe UTI e a equipe Jaleco. Então ele fez aqui, ó. Idade, 19 anos, aqui tem 2 pessoas. 20 tem uma. Então assim é interpretado todos os gráficos, tá bom? Embora a idade média das 3 equipes seja 21 anos, tá vendo, gente? 21 anos. Todos aqui têm 21 anos como idade média. O seu desvio padrão são bem diferentes. E uma análise visual dos 3 gráficos permite concluir que a equipe que possui maior e menor desvio padrão é... A resposta correta é a letra E. Não tem conta nenhuma. Presta atenção, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 classes de idade. Aqui eu tenho o quê? 1, 2, 3. Aqui eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quem tem menos, ó, quem vai ter o menor desvio padrão vai ser a equipe o quê? UTI. Olha aqui, todo mundo vai estar aqui, ó, vai estar do 20 ou 22 anos. Então, vai ter um desvio padrão menor. E quem tem maior desvio padrão é essa, porque vai do 19 ao 24, ó. Aqui tem 5 anos de diferença, aqui só tem 2 anos de diferença, tá bom? Então, a letra correta é a letra E. Qualquer dúvida, eu estou online no portal. Pode mandar mensagem, tá bom? Questão 3. Fala assim. Há vários momentos em que nos preocupamos com a ideia de que os cálculos... Há vários momentos em que nos preocupamos mais com a ideia do que com os cálculos. Beleza. Em uma prova foi colocada a seguinte tabela a respeito das notas dos indivíduos. Então, vamos lá. Marcos tirou 14 em matemática, 15 em português, 16 em conhecimentos gerais. Paulo não é meu aluno, tirou 8 em matemática, 19 em português, 18 em conhecimentos gerais. A média dessas idades aqui é 15. A mediana é 15, segundo ele, tá? Desvio padrão é de 0,32. Paulo tirou 8, 19, 18. Qual é a média? Somou e dividiu por 3, deu 15. Qual é a mediana? 18, colocou em rol. Vou explicar novamente isso aqui mais tarde. E o desvio padrão é 4,27. Com base nas informações, responda. Qual é o candidato mais regular? Gente, segundo a tabela, o candidato mais regular é Marcos, porque ele tem 0,32 de desvio padrão. Então, as notas deles, ó, visualmente na tabela dá de perceber, ó. 14, 15, 16. Esse cara é linear. Esse cara aqui não, ele tirou 8, depois ele foi muito bem, tirou 19, depois tirou 18. Aqui ele brincou, então quer dizer que o mais linear foi Marcos. Beleza. O que a B pede? Há uma informação errada nesta tabela, no que diz respeito à média, mediana ou desvio padrão. Que informação é essa? Poxa, o cara errou. Só para dar trabalho para a gente, né? Vou ter que calcular tudinho aqui para saber se está correta ou não essa informação. Vamos começar por Marcos? Média. Soma e divide por 3. A média foi o quê? 15, tá certo. Mediana de Marcos. Também tá correto, ó. Mediana. A mediana, cadê? Aqui, mediana tá bem aqui, ó, no meio. Tá bom? Então tá certo. Variança. Agora bora lá calcular a variança. É o primeiro momento que vocês vão calcular a variança comigo. Vou fazer assim. 14 menos 15, que é a média.
15 menos 15, que é a média. 16 menos 15, que é a média. Dividido por quanto? Por 3. O que eu fiz então? Média, nota de matemática menos a média. Nota de português menos a média. Nota de conhecimentos gerais menos a média. Isso tudo é dividido por quanto? Por 3. Isso aqui ó, vai dar menos 1, 0, 1. Somando esse com esse vai dar 1, porque 1 ao quadrado é 1. Isso aqui não vai aparecer. Então fica 2 sobre 3. Desvio padrão, lembra do desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então o que acontece? A variância é 2/3. A raiz quadrada de 2/3 é 0,82. Opa, tá errado. Ele falou que essa resposta era 0,32 e eu encontrei 0,82 a resposta correta, tá bom? Vou parar o vídeo e vou gravar outro, meninos, porque para me colocar no canal só posso colocar com 15 minutos. Um abraço.